Recentemente, várias profecias bíblicas têm sido cumpridas em Israel, indicando que o arrebatamento chegou e estamos nos aproximando do fim dos tempos. Então, quais são essas profecias servindo como último aviso? Vamos explorar os detalhes assustadores neste vídeo. Ao longo da história, houve previsões religiosas que falam sobre sinais do fim do mundo. Uma dessas previsões é sobre o retorno de Jesus e a construção de um terceiro templo. É surpreendente como isso se alinha com os eventos atuais. Alguns podem pensar que essas previsões são apenas histórias, mas elas parecem estar acontecendo agora, o que deixa muitos desconfortáveis. Vamos falar sobre o retorno de Jesus e a construção do Templo de Salomão. Esse terceiro templo estava em Jerusalém, no local onde hoje é o Monte do Templo. Era um lugar onde as pessoas adoravam a Deus. Após sua destruição durante um cerco, o Templo de Herodes tomou seu lugar. O Templo de Herodes era inicialmente simples, mas foi posteriormente reconstruído pelo rei Herodes, o Grande, de forma grandiosa, exibindo uma arquitetura incrível. Esse templo permaneceu por muito tempo, até ser destruído pelos romanos durante a invasão de Jerusalém. Para entender a importância de Israel e Jerusalém, precisamos conhecer sua história e o papel dos templos. A ideia de construir um terceiro templo surgiu após a destruição do segundo templo. O objetivo era criar um templo mais esplêndido que resistisse à destruição. No entanto, construir o terceiro templo é uma tarefa complexa e enfrenta oposição de muitos países, especialmente aqueles com origens islâmicas, o que torna as coisas mais difíceis. Além disso, as tensões contínuas na região e os conflitos sobre se Jerusalém deveria ser a capital de Israel e da Palestina tornam as coisas mais complicadas. Isso acrescenta uma importância adicional a Jerusalém para três religiões diferentes. Em Jerusalém, há a Cúpula da Rocha, um edifício islâmico significativo no Monte do Templo. Isso torna ainda mais complexa a discussão sobre a importância histórica do local. As pessoas estão tentando descobrir se o Templo de Salomão, um templo mais antigo, estava no mesmo local da Cúpula da Rocha. Muitas pesquisas e investigações foram realizadas para descobrir a verdade. Uma descoberta importante nessas discussões foi feita por um arqueólogo britânico chamado Robert Hamilton, que encontrou um banho ritual judaico chamado mikvah sob o piso da mesquita Al-Aqsa. Essa descoberta apoia a ideia de que o templo estava lá antes e renova o debate sobre sua reconstrução. Devido a essa descoberta do mikvah, um grupo judeu respeitado chamado Sanhedrin está se preparando para construir o terceiro templo. Eles estão preparando a terra, que era anteriormente uma área rural e florestas, para o futuro templo. Uma coisa importante que eles precisam para os serviços do templo é uma vaca vermelha perfeita, chamada de Hir, que atenda a requisitos específicos. Suas cinzas são cruciais para purificar os judeus que participam dos rituais no templo. Recentemente, a chegada de 5 vacas vermelhas de um rancho no Texas para Israel tem chamado muita atenção, especialmente daqueles que acreditam na profecia sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Isso é mais uma profecia que foi cumprida. Essas vacas têm menos de 1 ano de idade e são extremamente importantes, pois, se permanecerem totalmente vermelhas e sem defeitos, elas podem ser usadas para fazer cinzas, que são necessárias na lei judaica para purificar pessoas que estiveram perto de um cadáver. Esta purificação é muito importante para os sacerdotes Kohanim, que terão deveres em um futuro templo. Quando chegaram, estes animais especiais foram levados para Ria, e então ficarão em quarentena por pelo menos 7 dias, seguindo as regras da autoridade veterinária de Israel. Após a quarentena, elas serão transferidos para 2 lugares diferentes em Israel, e um deles estará aberto ao público. Elas serão cuidadas até completarem 3 anos, momento em que poderão ser sacrificadas e suas cinzas serão feitas de acordo com a lei judaica. Uma organização chamada Bona Israel, formada por judeus e cristãos, desempenhou um papel importante na busca e na trazida destes animais para Israel. Um fazendeiro do Texas chamado Byron Stinson, que é um arrecadador de fundos e conselheiro da organização, criou estes animais. Os animais tiveram uma cerimônia de boas-vindas especial no aeroporto de Ben Gurion, que contou com a presença de oficiais do Instituto do Templo e outras pessoas importantes. Na Bíblia, o animal vermelho tem uma tradição profunda e significativa.
As cinzas do animal vermelho eram usadas para purificar os israelitas da impureza, como descrito no livro dos Números, capítulo 19. Estas cinzas eram cruciais para os rituais de purificação realizados no templo. Portanto, a aparição de um animal vermelho hoje é vista por muitos como um sinal de que o terceiro templo será construído e que Cristo retornará. De acordo com a tradição rabínica, houve 9 animais vermelhos sacrificados desde a época de Moisés, mas nenhum animal vermelho foi sacrificado desde a destruição do segundo templo. O rabino Mades até ensinou que o próprio Messias sacrificaria o 10º animal vermelho. A chegada recente destes 5 animais vermelhos perfeitos do Texas para Israel em 15 de setembro de 2022 é vista por muitos como o cumprimento da profecia e um passo significativo em direção à construção de um novo templo. As regras para um animal vermelho mencionadas na lei de Moisés são muito estritas. Ele tinha que ser sem defeito ou mancha e nunca ter usado uma canga, conforme o capítulo 19:2. O sacrifício do animal vermelho era único em vários aspectos, incluindo o uso de um animal fêmea sendo sacrificado longe da entrada do tabernáculo e tendo a cor do animal especificada. O processo de abate de um animal vermelho é explicado em Números 19, 1-10. Eleazar, o sacerdote, supervisionou o ritual fora do acampamento israelita. Depois que o animal foi morto, seu sangue foi aspergido na direção da frente do tabernáculo 7 vezes. Após isso, Eleazar supervisionou a queima do corpo do animal vermelho, adicionando madeira de cedro, isopo e lã escarlate à fogueira. As cinzas do animal vermelho foram coletadas e armazenadas em um lugar limpo, fora do acampamento, e usadas na água de purificação para a purificação do pecado. Aqueles que entraram em contato com um corpo morto passariam por um processo de purificação envolvendo essas cinzas, mostrando a importância do animal vermelho nas práticas religiosas israelitas. Essas instruções sobre o animal vermelho prefiguravam o sacrifício de Cristo para o perdão dos pecados. Jesus, assim como o animal vermelho, era sem mancha. Assim como o animal vermelho foi sacrificado fora do acampamento, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. As cinzas do animal vermelho, que purificam as pessoas da contaminação da morte, são paralelas ao sacrifício de Cristo que nos salva da penalidade e corrupção do pecado e da morte. Uma cerimônia aconteceu apesar de enfrentar vários desafios. A construção do terceiro templo está em andamento em 12 de outubro, em Jerusalém. Uma antiga cerimônia da água foi recriada, liderada por sacerdotes e músicos, que começaram na Shahar Hashput e foram até Salem Springs, um lugar histórico importante. Os participantes entoavam cânticos, dançavam e tocavam trombetas de prata em cada parada, guiados por rabis respeitados. Eles coletavam água em uma jarra dourada e voltavam para o topo da montanha, onde montavam um altar modelo com ramos verdes, seguindo os costumes antigos do templo. A cerimônia terminou com bênçãos e um evento especial chamado Hakel, que ocorre a cada 7 anos. Embora não seja explicitamente requerida pela Torá, a efusão de água é celebrada com alegria e é uma cerimônia de 15 horas no templo, continuando durante toda a noite. Pessoas de todo o mundo se reuniram para participar das celebrações de Sukkot, tornando-o um dia global de adoração. Durante os últimos 6 dias de Sukkot, ocorreram a efusão de água e a libação de vinho, marcando um passo importante nas tradições do templo. Agora vamos falar sobre Armagedon, uma palavra frequentemente associada a cenários assustadores de fim do mundo, mas com um significado diferente. Aqui, em Apocalipse 16:16, Armagedon significa um lugar onde exércitos se reúnem para uma grande luta. Isso mostra uma rebelião mundial contra a autoridade de Deus e não está vinculado a um local específico. A palavra vem do Monte Megido, no norte de Israel, conhecido por batalhas antigas, mas também pode significar desastres naturais como terremotos, inundações ou granizo. Eventos naturais como deslizamentos de terra, tempestades de trovões, doenças, incêndios florestais e raios podem mostrar o poder de uma força superior. Essas coisas podem afetar países que não seguem regras morais. Em tempos recentes, diferentes lugares ao redor do mundo enfrentaram esses desastres, nos lembrando das forças poderosas que moldam nosso mundo e por que é importante ser bom e seguir valores morais. Então, o que você acha do cumprimento de antigas profecias bíblicas em Israel?
Elas servem como últimas advertências e certamente são chocantes. Comente abaixo suas opiniões e inscreva-se para mais.